Bom dia. Hoje são 9 de dezembro de 2013, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Esta edição aqui é de sexta-feira passada, dia 6 de dezembro de 2013. E aqui na capa o Nelson Mandela, né? Aqui está o título: O Último Herói da Liberdade. Aqui está, Correio Brasiliense. Aqui abaixo, um pensamento de Nelson Mandela, né? Vamos aqui. Ele diz assim, transcrevi para o quadro o que está aqui. Diz assim o Nelson Mandela: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela origem ou pela religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pensamento lindo aqui do Nelson Mandela. Veja aí, ó. Veja aí, ó. Pois bem, em vídeo anterior, lançado ontem no YouTube, né, domingo, dia 8 de dezembro de 2013, eu falei um pouquinho aqui acerca do pensamento do Mandela, né? Veja o que o Mandela diz aqui, a pura verdade e verdade científica, né? Ele diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela origem ou pela religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Eis aí uma grande verdade. Nelson Mandela. Muito bem. Em 3 vídeos eu estou mostrando aqui a influência da cultura do meio ambiente sobre um ser humano, né? Mostrei aqui o livro do Michel Sermer, que é um psicólogo norte-americano, em que ele diz lá na página 185 de seu livro Cérebro e Crença, ele diz que a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. E isso é uma grande verdade, né? É a cultura, é o meio ambiente, é a sociedade em que um indivíduo nasce e ali ele vive. É essa sociedade que vai colocar na cabeça dessa pessoa a sua religião ou suas religiões, o seu Deus ou os seus deuses, a sua língua ou as suas línguas, os seus costumes. É a sociedade que vai colocar na cabeça daquela pessoa essas culturas aí, essas coisinhas inventadas pelo homem. É a sociedade que define isso. Expliquei aqui, né, com uma criança. Uma criança nasce aqui, e coloquei no Brasil e na Índia. Uma criança que nasce aqui no Brasil e mora no Brasil, essa criança, obviamente, vai receber a cultura brasileira. Se essa criança nasce ou é levada para a Índia com 1 ano de idade, lá na Índia, essa criança que vai morar na Índia, que chegou aqui ou nasceu aqui ou chegou aqui com 1 ano de idade, essa criança vai, obviamente, receber a cultura indiana e não a cultura brasileira. Então, a criança que nasce no Brasil e que vive no Brasil, com certeza vai ser um adolescente cristão, um adulto cristão ou uma pessoa idosa cristã. Por quê? Porque o cristianismo é, no Brasil, a religião que agrega o maior número de fiéis. O maior número de fiéis. Por quê? Porque foi o cristianismo que chegou aqui ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. E ele foi imposto. Foi trazido lá de Portugal para cá. Porque aqui havia os nativos, os índios. E os índios tinham suas religiões, tinham seus deuses, tinham seus costumes. E o português invasor chegou aqui e impôs
a cultura de Portugal. Como Portugal era um país católico-cristão, então o cristianismo católico-cristão foi imposto aqui no Brasil. Os índios tinham suas línguas, várias línguas, mas devido à invasão do povo português, que trouxe a cultura de Portugal para cá, a língua portuguesa. Os índios tinham várias línguas, mas a língua portuguesa foi a língua imposta aqui no Brasil. Hoje falamos a língua portuguesa no Brasil, devido ao que ocorreu no dia 22 de abril de 1500. Hoje a população quase total do Brasil é cristã, por causa do cristianismo, que foi também trazido para cá no dia 22 de abril de 1500. E o cristianismo aqui no Brasil foi a religião oficial, a religião cristã católica. Foi oficial aqui no Brasil durante aí quase 4 séculos. Durante quase 4 séculos foi a religião oficial. É por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro é cristã. Muito bem. Então, um ser humano que nasce numa cultura, esse ser humano vai receber a cultura do ambiente em que ele vive, em que ele nasceu e em que ele vive. Isso aqui é de uma clareza fantástica, né? Incontestável. A criança vai receber as religiões, ou a religião, do lugar onde ela mora, ou o Deus, ou os deuses do lugar em que ela mora, os costumes do lugar em que ela mora. Então, uma criança que nasce no Brasil, com certeza será um adulto ali cristão, né? E falará a língua portuguesa e participará dos costumes que são comuns aqui no Brasil. Se essa criança com 1 ano de idade é levada para a Índia, ela obviamente vai ali aderir a outras religiões, vai acreditar em outros deuses, porque na Índia as religiões são muito diferentes. Temos lá o hinduísmo, o sikhismo, o jainismo e outras religiões. Temos a língua hindi lá na Índia. Então essa criança vai falar a língua hindi e não a língua portuguesa. Isso aqui mostra o quê? Que é a cultura de um lugar, a cultura de um povo, que é a sociedade, o meio ambiente que uma pessoa nasce e vive, é esse meio ambiente que vai colocar na cabeça da pessoa a religião que é professada ali, os deuses que foram criados ali, defendidos ali, a língua falada ali, os costumes praticados ali. Isso é bem simples de explicar. E a frase aqui do Nelson Mandela é uma frase que reflete o que está aqui, ó. Ele diz, ó: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela origem ou pela religião. E é verdade. Uma criança que nasce agora, e até com 1 ano de idade, com 2, com 3, essa criança não odeia ninguém. O cérebro de uma criança, quando ela nasce, é um cérebro, vamos assim dizer, limpo. Limpo. Essa criança não tem religião alguma. As religiões são inexistentes para essa criança. Essa criança não tem Deus nenhum. Os deuses são inexistentes para essa criança. É por isso que eu digo que a criança nasce ateia. Só ateia por quê? O que é o ateísmo? É a inexistência de deuses. Se essa criança aí não há Deus algum no cérebro dessa criança, ou seja, os deuses são inexistentes, então podemos dizer que essa criança é ateia. Só que esse ateísmo aí, obviamente, não é um ateísmo ainda racional, né? Com base em estudos, porque a criança nada sabe. É um ateísmo aí natural, certo? Natural. O ateísmo racional virá, quem sabe, na fase da adolescência, na fase adulta ou na fase idosa, né? Porque ali já é um ateísmo racional, baseado em estudos, né, científicos, filosóficos também, por que não dizer filosofia, estudos teológicos, etc. Pois bem, então a criança nasce com o cérebro limpo.
não odeia a quem quer que seja. Uma criança que nasce agora de cor branca, ela não odeia outra criança de cor negra, de cor preta. Ela não odeia. É a sociedade em que essa criança nasce e vive que vai colocar na cabeça dessa criança o preconceito. É isso aqui o que diz de forma bem clara, e é uma afirmação científica, como dei aqui o exemplo do Nelson Mandela. A criança não nasce odiando pessoa alguma pela cor da pele, não nasce. Isso é a sociedade doentia que coloca na cabeça da criança esse preconceito de que a pessoa negra, a pessoa de cor preta, não vale nada. É a sociedade doentia que coloca essa doença na cabeça da criança. E a criança, coitada, aceita isso. E depois vai desenvolver o ódio na fase da adolescência, na fase adulta. É a sociedade que coloca na cabeça da criança. Criança nenhuma, como bem o diz aqui o Nelson Mandela, criança nenhuma, ninguém nasce odiando outra pessoa por qualquer motivo, seja ele pela cor da pele, pela origem também. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela origem. Você pega uma criança, ela não odeia outra criança porque aquela criança nasceu, por exemplo, aqui no Brasil, nasceu no Nordeste. Porque existe aqui no Brasil um preconceito muito grande contra os nordestinos, né? Pura ignorância. Pura ignorância. Pois bem, então uma criança que nasce agora, uma criança com 1 ano de idade, ela, obviamente, não odeia outra criança que está ali ao seu lado, porque aquela criança veio do Nordeste, veio lá de Sobral, minha terra natal. Então uma criança não odeia outra, jamais. É uma sociedade doentia que coloca isso na cabeça, de que a criança que nasce no Nordeste é uma criança inferior a uma que nasce, por exemplo, em São Paulo. Isso é uma loucura, é uma idiotice. É a sociedade doentia que coloca isso na cabeça da criança. E a criança bota isso como se fosse verdade e vai, na fase adulta, ou na adolescência e fase adulta, vai aí, quem sabe, cometer alguma bobagem contra um nordestino. Então, criança nenhuma nasce odiando quem quer que seja. E também, criança nenhuma, ninguém, nasce odiando outra pessoa pela religião. Também não. Não nasce odiando outra pessoa pela religião. Você pega 2 crianças agora, por exemplo. Pega uma criança cristã e pega aí uma criança muçulmana, cujos pais são adeptos do islamismo, 2 religiões. Essa criança que nasceu numa família cristã, porque não existe criança cristã. Não existe, né? A criança, já disse, não acredita em Deus algum. Pois bem, mas vamos pegar aqui uma criança cujos pais sejam cristãos. Essa criança tem 1 ano de idade. E vamos pegar uma criança cujos pais são adeptos de outra religião, do islamismo. Se a gente colocar essas 2 crianças juntas para brincarem, elas não vão se odiar. Não vão, por causa da religião. Porque para elas, religião é coisa que não existe. Deuses não existem na cabeça daquelas crianças. Então elas não vão brigar por causa de religião, porque uma é cristã e porque a outra é... Porque os pais de uma delas são cristãos e os pais da outra são adeptos do islamismo. Elas não vão brigar entre si por causa de religião. É a sociedade doentia que coloca na cabeça das pessoas as religiões. São as sociedades, melhor dizendo, doentias que colocam na cabeça das pessoas as religiões, os deuses. E aí essa pessoa passa a acreditar em religiões e em deuses, e aí passa a atos de fanatismo e de intolerância religiosa, como nós temos visto aí, né? Em todo o mundo, né? Pessoas brigando por causa de religião, por causa de deuses. Mas criança alguma nasce com religião alguma na cabeça, nem com Deus algum, nem com deuses de qualquer espécie na cabeça. Quem coloca religião, quem coloca deuses, quem coloca ritos religiosos na cabeça da criança é a sociedade em que essa criança vive, é o meio ambiente em que ela vive. É isso aí, tá? É que gera
essas coisas que aqui nós temos. Então, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela origem ou pela religião. Para odiar, diz aqui o Nelson Mandela, para odiar, as pessoas precisam aprender. Olha aí, o ódio é uma aprendizagem. A criança, na fase adulta, vai odiar alguém se ela receber ali, na fase da infância, né? Se ela receber essa propaganda odiosa do meio em que ela vive. E ela vai odiar. Se ela aprender a amar, se a sociedade ensinar essa criança a amar o próximo, aí essa criança vai, com certeza, desenvolver na adolescência, na fase adulta, né? Vai desenvolver aí atos de amor e não de ódio. Portanto, ódio e amor é a sociedade que coloca na cabeça da criança. A criança não nasce odiando a quem quer que seja. Ela não nasce. Esse ódio é colocado em sua cabeça pelo meio ambiente em que ela vive, pela sociedade em que ela vive. Nelson aqui, Mandela, está de parabéns por uma frase, um pensamento muito bonito, inteligente e extremamente científico, né? Muito bem. Então, vamos aqui. Coloquei obras do homem. O homem, por natureza, por excelência, é um animal criador. Quem o diz é uma ciência chamada antropologia. O homem cria, né? E como cria? Eu coloquei aqui 3 criações do homem: a religião, o futebol e a política. São 3 criações do homem que carregam consigo um profundo teor de fanatismo e de intolerância. Religião, futebol e política. A religião, pior ainda. De todas as criações do homem, a religião é aquela que agrega o maior número de fanatismo e de intolerância. A religião. Futebol também traz isso, e a política, né? Com mais ênfase, a religião. Pois bem, ora, a gente vê por aí, né? Guerras e mais guerras, brigas e mais brigas, por causa da religião. É isso? Principalmente. E também por causa do futebol e por causa da política, né? Pessoas aí se matando, né? Em razão destas criações aqui do homem. Não é isso? Muito bem. Ora, a religião. Um professor aqui da UNB, Universidade de Brasília, doutor em História, Antônio José, ele já disse aqui que 68% de todas as guerras existentes na vida do homem, 68%, a quase totalidade, foram guerras de cunho religioso. Como um homem mata o outro por causa de religião. E temos aqui, e o futebol? Ontem, no jogo Atlético Paranaense e Vasco, olha ali, o futebol gerando intolerância, gerando fanatismo, né? 4 pessoas ali foram quase massacradas, né? Os torcedores do Vasco foram recuados, né? Os torcedores do Atlético Paranaense partiram para cima dos vascaínos. E ali 4 pessoas, né, foram pisoteadas, foram agredidas. E 3 parece que estão aí em estado de coma. O que é isso? É a intolerância, é o fanatismo no futebol. E na religião é pior ainda. Vamos pegar aqui rapidamente, por causa do tempo, vamos pegar aqui a Bíblia. Os cristãos acreditam no Deus Javé. O Deus Javé, que é o Deus em que os cristãos acreditam, ele foi fabricado, ele foi inventado pelo povo hebreu, porque o homem cria religião, cria deuses, cria ritos, etc. Então, o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam hoje, foi criado pelo povo hebreu. O povo hebreu criou o Deus Javé. Era um povo politeísta, acreditava em vários deuses. Aí depois passou a acreditar em um Deus único. Pois bem, naquele tempo, lá no Oriente Médio, há 4.000 anos, esse povo, como os outros povos também, não defendiam ali a liberdade religiosa. Havia ali um índice muito grande de analfabetismo, de fanatismo e de intolerância religiosa. Então, aqueles povos se matavam entre si ao fio da espada por causa de deuses, né? E o povo hebreu defendia o seu Deus, obviamente, que era o Deus Javé.
E ali na Bíblia, a gente vê, a Bíblia é um manancial de violência, de barbaridade, cometidas pelo povo hebreu e também pelos outros povos, né? Porque já disse, ali não havia a tolerância religiosa. Na parte de Êxodo, ali nos 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos coisa alguma, como já expliquei aqui em 24 vídeos, o pior dos mandamentos é o primeiro, em que diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o Deus Javé diz a Moisés que não terás outros deuses diante de mim. Esse aí é o pior de todos e é o mais sanguinário. E com esse pensamento aí, com esse entre aspas, mandamento, o povo hebreu matava outros povos que adoravam outros deuses, porque o Deus Javé havia dito, ninguém deve ter outros deuses diante de mim, apenas adorar a mim, o Deus Javé. Então, com isso na cabeça, o povo hebreu, com essa loucura na cabeça, o povo hebreu matava ali seus vizinhos, né? Porque os vizinhos adoravam outros deuses. E o povo hebreu queria que os vizinhos também adorassem seu Deus. E aquela loucura toda, né, que nós temos na Bíblia. Os cristãos não veem essa realidade por causa do fanatismo. O fanatismo não permite que eles vejam a verdade. Pois bem, então é isso aí, ó. Religião, futebol e política, 3 criações do homem. E 3 criações que trazem uma carga muito forte de fanatismo e de intolerância. A religião, pior ainda. E vou aqui rapidamente, só para mostrar. Hoje, repito, são 9, né, de dezembro de 2013, terça-feira. Trago aqui um jornal só para mostrar o que é a religião. Jornal Correio Brasiliense, de novo, aqui está, ó. De sexta-feira, né, de dezembro de 2013. Aqui, ó, na página 15. Veja aqui o que está no jornal, ó. Para não dizer que estou mentindo, ó. Olha o título aqui da matéria. Guerra entre religiões. Viu aí? Como a religião fomenta brigas, guerras. Guerra entre religiões. E jornal agora, sexta-feira passada. Olha o título. ONU autoriza e França decide enviar soldados para Bangai após violentos confrontos entre cristãos e muçulmanos. Viu aí, ó? 2 religiões em guerra. Cristãos, cristianismo. E muçulmanos, né? Aí o islamismo, ó. Aqui está, ó. Jornal, agora século XXI. Veja aí, ó, como os religiosos brigam entre si. O tempo aqui, faltam apenas 5 minutos. Eu gostaria só de ler rapidamente aqui, ó, só o início. Vou ler assim. Vaca Thierry, conselheiro do Conselho Nacional de Transição da República Centro-Africana, contou 26 corpos espalhados pelas ruas perto de sua casa. O ex-ministro da Juventude, Jean Serge Bokassa, filho do ex-presidente Jean Bedel Bokassa, garante que apenas em um dos bairros da capital, Bangai, foram encontrados 130 mortos. O medo da morte tomou conta da cidade de 1 milhão de habitantes desde a madrugada de ontem, quando guerrilheiros cristãos anti-Balaka atacaram várias regiões de Bangai. Veja, guerrilheiros cristãos anti-Balaka atacaram várias regiões de Bangai, usando armas de fogo e machetes. Com o acirramento da violência, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou resolução que autoriza o envio de mais 1.000 soldados da missão de apoio na República Centro-Africana. Então aqui veja, ó, religiosos brigando entre si, cristãos e muçulmanos, adoradores do islamismo. Então a religião desperta ódio, a religião desperta fanatismo, a religião desperta intolerância. A pessoa que acredita em deuses, em alguns deuses, não quer que outras pessoas acreditem em deuses diferentes. É a ignorância religiosa. E o futebol traz também essa gama de violência, né? Como a gente vê por aí. Uma ignorância, né? Em que a pessoa, o torcedor deveria ir aos estádios,
levar sua família, sua esposa, sua namorada, seus filhos, e ali assistir com amor, né, ao jogo, sem brigar com outra pessoa, né, sem brigar com ninguém. Não haveria necessidade disso, né? E a política também traz aí a sua gama de ódio, né? E o interessante é que o futebol, no tempo em que o Nelson Mandela estava preso, o futebol ali foi um passatempo favorito e que trouxe paz lá para o Nelson Mandela e seus amigos, né? Para suportarem ali, né, a prisão, já que ele ficou preso durante 27 anos, né? Perdeu 27 anos de sua vida preso. E na prisão eles praticavam ali futebol, sem briga alguma. O futebol ali foi uma coisa maravilhosa. Mas não é isso que nós vemos aqui no Brasil e em todo o mundo, né? Nos estádios aí, em que torcedores brigam entre si ali, matando-se, né? De forma bárbara, de forma covarde. Portanto, aqui está mais um vídeo mostrando que é a cultura de um país, é a cultura, é o meio ambiente em que uma pessoa vive, já que essa pessoa nasce com o cérebro limpo, esse cérebro vai receber a cultura do meio ambiente. Se naquele lugar uma religião X é adotada, essa criança vai aderir a essa religião, porque vão colocar na cabeça dessa criancinha essa religião, vão colocar na cabeça dessa criancinha a língua falada no lugar, os costumes do lugar. Então, se uma criança é religiosa, por exemplo, fez opção aí, cresceu, adolescência, fez aí uma opção por língua X, por religião X, isso aí, no fundo, não é uma opção. Isso aí foi imposto de forma inconsciente. Porque se essa criança tivesse sido levada para outro lugar, com outros costumes, outras línguas, outras religiões, outros deuses, então essa criança aí estaria defendendo religiões outras, deuses outros. Portanto, aí, mais um recado. Muito obrigado.